Isaías capítulo 38. Livro de Isaías capítulo 38. É a nossa palavra de hoje. Depois desse vídeo, depois dessa reflexão, eu creio que Deus vai falar algo no seu coração. Quem achou, diga glória a Deus. Ô Jorge, fala por favor para mim, abre essa água aqui. Ô pastor, agora o senhor está bebendo água de garrafinha? Não, tem gente que vai falar, daqui a pouco vai falar. Não, é que eu tenho uma meta de bater quantas garrafas eu tenho que tomar dessa, tá bom, pessoal? Por isso que é garrafa. Eu tenho que tomar 8 por dia. É muita água? Sim ou não? Quem gosta de água aqui? Então toma, tá? Para depois você não ficar doente. Quem achou Isaías 38, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você está pensando no vídeo ainda? Fica tranquilo, ninguém vai morrer enforcado aqui não. Que em paz. Diz assim o versículo 1: naqueles dias Ezequias adoeceu do quê? De uma enfermidade o quê? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, lê bem alto aí o que o profeta disse para ele: põe em ordem, porque morrerás. Que palavra, irmãos? Esse profeta aqui era dos meus. Ele já chegou na lata e já disse por Ezequias: ó, arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Mas eu pergunto para você, o Isaías, ele levou a palavra de quem? A palavra de Deus. Deus mandou ele falar. O Isaías não estava falando dele. O Isaías estava falando de quem? O Isaías não estava dando um recado dele. Isaías estava dando um recado de quem? Deus. O recado era de Deus. Só que olha o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 32, porque no Isaías não fala, mas olha o que diz lá no 32 de 2 Crônicas, vai lá, voltando, porque vocês sabem que a Bíblia foi escrita, e ela foi muitas vezes o que, meu irmão? Dividida. Então para nós entendermos a história, vai lá para 2 Crônicas 32. Porque tem gente que fala assim: ah, pastor, por que o profeta do nada chegou lá e falou isso pro Ezequias? Por causa disso aqui, ó. Quem achou, diga amém. 2 Crônicas 32, versículo 24. E naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, e orou a quem? O qual lhe falou e lhe deu o que? Um sinal. Olha aqui, é que aqui a Bíblia não fala do Isaías, mas a Bíblia fala que Deus deu o que? Um sinal. O sinal foi o que? O Isaías. Lá em Isaías mostra a pessoa do Isaías levando que é o sinal. Mas quem orou pedindo o sinal? Ezequias. Você vem aqui porque você quer um sinal de Deus. Ou eu estou errado? Você não quer que Deus fale com você? Ou eu estou errado? Ou você vem na igreja, que nem eu falei lá, comentei na
sei nem o que eu estou fazendo aqui. Você sabe o que você está fazendo aqui? Sim ou não? Você não vem aqui para ouvir a voz de Deus, para Deus falar o seu coração? Sim ou não? Ponto. Então, você quer ouvir o que Deus tem para falar com você. E para Deus falar com você, Ele vai usar um pregador. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: goste você ou não? Sim ou não? Pronto. Hoje eu estou arretado. Goste você ou não? Vai usar o profeta. Só que o profeta, irmão, ele muitas vezes não vai agradar. Imagine quando o profeta chega para alguém e fala algo. Tem gente que fica irritado, tem gente que fica bravo, porque não gostou da forma que foi o quê? Falado, foi pregado. Mas imagina eu chegar para você e falar assim: Luana, arruma a cara que você vai morrer infeliz. Foi bem isso que o Isaías falou. Sim ou não? Foi ou não foi? Ou eu estou louco? Ou eu estou lendo a Bíblia errada? Ele chegou e falou assim: arruma a tua cara porque vai morrer. Só que olha o que aconteceu. Versículo 25. Mas não correspondeu o que? Ao benefício que lhe fez. Porque o seu coração, pelo que veio grande o que? Sobre ele e sobre Judá e Jeru. Olha aqui para mim. Lá em Isaías não conta isso. Lá em Isaías só conta que quando o profeta falou para ele, ele falou algumas coisas com Deus e virando para a parede ele chorou. Mas aqui fala que ele ficou indignado. O que é indignado? É revoltado. Posso descer? Ah não, estou gravando, tem que ficar aqui em cima, irmão. Em outras palavras, ele não aceitou. Você conhece alguém que quando a palavra é pregada ela não aceita? Conhece? Tem gente que fala: eu não concordo com o que ele está falando não. Eu não acho que é bem assim não. Você está indignado. Mas sabe qual é o maior problema? É que você não entende, irmão, aquilo que Deus quer falar com você. E por você não entender aquilo que Deus quer falar com você, porque talvez, sei lá, se a sua cabeça está cheia de tanta coisa, se a sua cabeça está, meu irmão, sabe, pesada de tanta coisa, ou você está nervoso com tanta coisa, ou você está... É que nem quando eu falo de perdoar, tem gente que não entende, e ela fica nervosa. Esse pastor fica falando de perdoar, tem que perdoar, irmão. Ele não sabe, ele não troca esse CD não, irmãos. É que você não entende. Você está tão, irmão, sabe, fora de si, que você não está entendendo o sinal de Deus. Você não está entendendo que sua vida está amarrada. Você está amarrado. Nada dá certo para você, porque você ainda não entendeu que enquanto você não perdoar, Deus não vai poder escancarar portas e te abençoar. Você não entendeu. Você não entendeu isso ainda. A palavra é pregada e você não tem compreendido aquilo que é falado. Você ainda não compreendeu o que é voto. Quando o pastor falar de voto aqui, tem gente que já fica lá: vai dar dinheiro na igreja, vai dar dinheiro. Ele fica pedindo muito dinheiro. Esse pastor é, meu Deus, mas pede dinheiro, viu? É que você não entendeu ainda o que é voto. E é por isso que você fica revoltado quando se fala do voto. Você não entende. Você não entende do dízimo. Você não entende o que é fidelidade ainda. Você pede para Deus um sinal, o pastor prega, só que você não entende, e aí isso traz em você indignação. Tem gente que não entende, meu irmão, sobre amar
cuidar, tratar. Tem muita gente, irmão, que é juiz de tudo. Sabe o que é juiz de tudo? Julga tudo, mas não sabe julgar a si próprio. Quem está dando para entender, diga amém. Julga o vizinho, julga o amigo de trabalho, julga o patrão, julga o funcionário, julga o pastor, o obreiro, julga a esposa do pastor, julga todo mundo, mas não se julga. Não consegue se julgar. E a pior das coisas não é se julgar. O pior das coisas é que quando Deus fala com ela, sabe o que ela vira para Deus e diz? Volta lá para o Isaías, porque nós vamos fazer esse intercâmbio. Volta lá, segura aí no Crônicas aí. Volta lá no Isaías. Eita, meu Deus do céu. Ia falar até em línguas aqui agora. Quem achou de novo, diga amém. Ó, Isaías 38, versículo de número 2. Vamos pegar o 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a quem? Lê para mim aí a oração dele. Olha como começou a oração dele. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com o coração, e fiz o que era reto aos teus. Olha aqui para mim. A oração dele começou assim: ah, meu Deus, eu sou perfeito, eu fiz tanta coisa direito. Para quem não sabe, o Ezequias, ele foi um bom rei, porque seu pai era idólatra. Ele, quando assumiu o reinado, ele tirou toda a idolatria do povo. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém, restaurou a comunhão do povo com quem? Ele foi um homem de Deus. Só que naquele momento, o passado dele não influencia no futuro ou no presente. Amém? Tem crentes que vivem de passado e acha que porque fez o bem no passado ou foi uma boa pessoa, o presente dela está o quê? Eu estou bem com Deus, eu sou de Deus. Não. Ser de Deus é viver todo dia com quem? Com Deus. Não importa se no passado você foi uma bênção, se você foi homem de Deus, mulher de Deus. Deus quer saber do presente. Como está o seu pé diante de Deus? Como está o seu momento com Deus agora? Deu para entender? Que nem você pode ter servido a Deus, honrado a Deus a vida toda. Se hoje você não está honrando e morrer, você vai pagar porque você não está honrando. É que nem o bandido, que foi o caso contrário. Roubou, fez a desgraça toda, mas porque ele se arrependeu na última e foi para o céu. Porque não importava o passado dele, o que importava era o presente. Olha o irmãozinho que está do seu lado, está compreendendo? Está aprendendo alguma coisa hoje? Então para de querer viver de passado, irmão. Não, porque o pastor, eu fiz tanta coisa. O Ezequias falou: não, meu Deus, foi homem de Deus e pá. Mas ele não estava adoecendo de morte por causa do passado dele. Ele estava adoecendo de morte por causa do presente. Ele estava com aquela vida por causa do momento. Porque o coração dele, a Bíblia diz que se exaltou. Às vezes você está se exaltando. Tem gente que esquece de onde Deus tirou ela. Tem gente que se esquece do que Deus já fez por ela.
seu filho unigênito, por amor a você, meu irmão, já valeu a pena por tudo. Mas tem gente que esquece. Ela esquece. Ela esquece. E ela se... Tem gente que acha que é como pode dizer, o Papa da igreja. Acha que é o espiritual. Irmão, não importa se você orou no passado 10 horas seguidas. Se você não está orando agora, não adiantou de nada o seu passado. Não adianta se você já leu a Bíblia 300 vezes. Se você não continuar lendo agora, não adiantou de nada. E às vezes, você está como Ezequias, errando, e acha que está o quê? Certo. Desperta, irmão. Nada é por a Bíblia Sagrada diz: maldição sem causa não se cumpre. Ele não estava doente em vão. E aquela doença não era uma doença de morte em vão. Aquela doença, ela tinha uma raiz, e que se ele não mudasse, ia matar ele. Tem gente que está morrendo. Sabe por que está morrendo? Porque não está entendendo o sinal de Deus. Quando o pastor prega, ela não aceita, ela se indigna. Tem gente que até fala: o que esse pastor acha? Tem idade para ser meu filho. O que ele tem de igreja, eu tenho de não sei o que, de experiência, não sei o que lá. E assim vai falando tanta coisa. Melhor, né? O que ele tem de vida, eu tenho de igreja. Sou crente, não sei o que lá, batizado lá nos anos 60, 70. Não importa se você batizou 60, 70, 80, 90. Não importa. O que importa é o que você está vivendo lá. E se você, irmão, não se arrepender, você vai morrer. E não é morrer só. A morte que eu estou querendo dizer não é física, é morte espiritual, que é a pior morte. Deu para entender? Então você precisa fazer o que Ezequias ele fez. O que o Ezequias ele fez? Volta lá para 2 Crônicas. Quem achou, diga amém. Versículo 26. Lê aí. Não, eu quero com voz de trovão. Olha aqui. O que o Ezequias ele fez? Se humilhou. Se humilhe diante de Deus, irmão. Reconheça. Diga para Deus: meu Deus, eu estou falho, eu estou errando, meu Deus, eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa, meu Deus, eu não estou conseguindo crer no dízimo, eu não estou conseguindo crer no voto, eu não estou conseguindo crer nas palavras que o pastor está pregando, eu não estou conseguindo crer. Senhor, me ajuda. Tem que se humilhar, irmão. Senhor, eu estou com o pensamento louco de largar meu marido, de largar minha esposa e fugir com aquele louco, com aquela louca. Senhor, tô doidão, meu Deus, tô doidão. Se humilha. Mas é verdade. Tem gente aqui que está prestes a fazer uma loucura. Se humilha diante de Deus, não faz essa loucura não. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Quem está dando para entender, diga amém. Diga graças a Deus. Se humilha. Se humilha. Ele se humilhou. Volta lá
para Isaías. Eita, meu pai, ele já vai bater em mim já. Pastor, esse negócio vai e volta, vai e volta. É para você entender. Versículo de número 3 de novo. E disse: ai, Senhor, lembra-te, te peço que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus. Aqui no Isaías diz: e chorou. Só que lá no Crônicas diz que ele se humilhou. Então você vê, por isso que ele pegava para nós encaixar. O choro dele foi a humilhação. Foi quando ele falou: meu Deus, ó, pá. Ele começou a falar: meu Deus, meu coração está soberbo mesmo. Eu tô achando que eu sou o rei da cocada preta. E pá. E aí ele se arrependeu. Ele reconheceu que o erro era quem? O erro não era o profeta. O erro não era as pessoas. O erro era ele. Olha para o irmão que está do seu lado. Está dando para entender? Fala para o irmão: o erro não é o dízimo. O erro não é o voto. O erro não é o pastor. O erro não é a igreja. O erro não é o vizinho, a vizinha, o patrão, o amigo, não sei. Não, o erro não. O erro está em nós. E quem precisa mudar é quem? Nós. E quando você reconhecer, aí vai acontecer isso aqui, ó. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Só lembrando que o Davi não era o pai dele, é que o Davi era a descendência de quem? Da família dele. E o último rei perfeito foi Davi. Então por isso que Deus mandou falar: Davi seu pai, ouvi a tua oração. Lê aí. E vi, eis que acrescentarei os seus dias 15 anos. Pode aplaudir Jesus. Amém? Quando você reconhecer, irmãos, quando você se humilhar, quando você entender que o seu real motivo de estar aqui é Deus, você tem que ouvir a voz dele, gostando você ou não, que o pastor não está no altar para pregar aquilo que você gosta, ou aquilo que você quer ouvir, que o pastor está aqui para ele dar o recado de Deus, que ele está aqui, meu irmão, para ser usado por quem? Porque eu vou ser cobrado também. Eu vou ser cobrado se eu não pregar aquilo que Deus quer. E se você entender que aqui em cima desse altar não tem um inimigo seu, mas sim um amigo que quer te ajudar, quer ver você crescer, quer ver o seu bem, Deus ele vai acrescentar milagres e bênçãos na sua vida. Ele vai fazer sinais e maravilhas na sua vida. Ele vai operar grandes coisas no nome de Jesus. E você verá a glória de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. E aplauda Jesus.